Bem-vindos ao canal O Código Sagrado. Hoje, mergulhamos no período mais misterioso da humanidade, o mundo antes do dilúvio. Antes das águas, a Terra vivia o que muitos chamam de Era de Ouro corrompida. As escrituras e textos antigos sugerem que o mundo era dominado pelos Nefilim, seres de estatura descomunal e inteligência superior, que escravizaram a humanidade e alteraram o código genético de tudo o que era vivo. Imagine cidades construídas com tecnologias que hoje mal conseguimos compreender, onde a maldade humana não tinha limites e a violência era a lei. A Terra estava saturada de uma ciência proibida que desafiava o Criador. No meio desse cenário de pesadelo, surge Noé. Ele era íntegro em suas gerações, o que significa que seu DNA permanecia puro, sem as mutações que afetavam o resto do mundo. Noé foi o último guardião da verdade em uma civilização que escolheu a própria destruição. Mas por que ninguém acreditou quando ele anunciou que o céu iria desabar em água? O orgulho humano era tão grande que eles ignoraram os sinais claros da natureza que estava prestes a entrar em colapso total. Muitos se perguntam como uma civilização tão antiga poderia ter sido tão avançada a ponto de exigir uma destruição total. O código aqui reside na hibridização genética mencionada em textos sumérios e bíblicos. Os Nefilim não eram apenas grandes em estatura, eles possuíam um conhecimento proibido sobre a manipulação da matéria e da vida. Estruturas como as fundações de Baalbek e as pirâmides que desafiam a erosão hídrica podem ser os ecos silenciosos desse mundo que Noé viu desaparecer. Esses gigantes consumiam os recursos da terra de forma voraz, levando a natureza ao colapso muito antes da primeira gota de chuva cair. A arca, portanto, não foi apenas um refúgio contra a água, mas um santuário contra a extinção de uma humanidade que estava sendo substituída por algo que não fazia parte do plano original do Criador. Com 135 metros de comprimento, a arca possuía o volume de 500 vagões de trem modernos. Mas como Noé conseguiu manter todos os animais? O código aqui é a hibernação. Cientistas sugerem que, devido à queda na pressão atmosférica e à mudança climática que precedeu o dilúvio, os animais entraram em um estado de dormência profunda, reduzindo a necessidade de comida. Dentro da arca, o sistema de ventilação era uma obra-prima de engenharia, permitindo que o ar circulasse mesmo com as janelas superiores seladas. Imagine o esforço de Noé e sua pequena família para organizar o estoque de sementes de todo o mundo. A arca não era apenas um navio, era um cofre genético, protegendo a vida contra a extinção total. Milhares de espécies estavam ali, lado a lado, em uma paz sobrenatural que desafiava a natureza predatória. Enquanto o mundo lá fora se perdia em orgulho, Noé construía o único caminho de salvação. No dia 17 do segundo mês, o mundo parou. Não foi uma chuva comum, as fontes do grande abismo se romperam. Isso descreve explosões tectônicas globais, onde a água do interior da Terra foi expelida com força suficiente para atingir a estratosfera. A crosta terrestre se partiu, criando as cordilheiras que conhecemos hoje. Imagine o pavor dos gigantes ao verem suas cidades de pedra sendo moídas pela força das águas. A arca, sem leme ou velas, foi erguida pela mão divina, flutuando acima da destruição absoluta. Hoje, a geologia confirma esse evento através de fósseis de baleias encontrados nos picos do Everest e dos Andes. Dentro daquela estrutura de madeira, o som era assustador, no impacto das águas, os gritos do mundo antigo desaparecendo e a certeza de que a humanidade estava sendo reiniciada. A ciência convencional muitas vezes ignora as cicatrizes profundas que o dilúvio deixou na face da Terra.
Quando as águas recuaram, elas esculpiram desfiladeiros imensos em questão de dias, um processo que hoje os geólogos tentam explicar como levando milhões de anos. O Grande Cânion e as bacias sedimentares de quilômetros de profundidade são testemunhas de uma correnteza que tinha o poder de moer montanhas inteiras. O depósito massivo de carvão e petróleo que usamos hoje é, na verdade, o cemitério biológico daquela era antediluviana. Cada vez que olhamos para as camadas da Terra, estamos lendo o código de um julgamento que foi tão rápido quanto devastador, provando que a Arca foi o único ponto de estabilidade em um planeta que estava sendo literalmente remodelado por forças hidráulicas imensuráveis. Quando as águas baixaram, a Arca repousou nas montanhas de Arara, na Turquia. Até hoje, expedições detectam anomalias na montanha que correspondem exatamente às medidas bíblicas. O maior código que Noé nos deixou foi a aliança do arco-íris, a promessa de que o Criador nunca mais destruiria a vida pela água. No canal O Código Sagrado, buscamos entender esses sinais que ligam o passado ao nosso presente. Se você nos acompanhou até aqui, você é um buscador de respostas e sua audiência ajuda nosso canal a crescer, como os novos inscritos que chegaram recentemente. Comente "Eu vi a Arca" e compartilhe este conhecimento antes que o próximo código seja revelado.